que será que algumas pessoas conseguem tudo o que querem dos outros, enquanto outras vivem implorando por atenção, favores ou apoio, e continuam sendo ignoradas? Porque tem gente que, mesmo sem parecer tão simpática, atrai aliados com facilidade? E por que, quando você mais precisa de alguém, a ajuda parece nunca vir? Ou se vem, é com cara de obrigação, não de entrega genuína. A verdade pode doer, mas é necessária. Ninguém te ajuda por bondade. As pessoas não se movem por empatia. Elas se movem por interesse. E enquanto você não aceitar isso como regra do jogo, vai continuar jogando como um amador num tabuleiro de profissionais. Essa é a essência crua da Lei 13 das 48 Leis do Poder. Ao pedir ajuda, apele para o interesse das pessoas, nunca para sua misericórdia ou gratidão. Parece frio? Talvez. Mas é exatamente por ignorar essa lógica que tanta gente vive frustrada. Porque acreditam que o mundo funciona com base em vínculos emocionais, enquanto o mundo real é governado por vínculos de utilidade. Você pode ser admirado, querido, respeitado, mas se a sua necessidade não oferecer nenhuma vantagem real para o outro, a sua voz será ignorada, ou pior, tolerada com impaciência. É duro ouvir isso? Com certeza. Mas se você quer sair do lugar de quem sempre pede e nunca recebe, você precisa parar de acreditar que a boa vontade move o mundo. Não é sobre o que você precisa, é sobre o que o outro tem a ganhar com isso. As pessoas não agem porque sentem pena. Elas agem porque sentem que podem ganhar algo, mesmo que esse ganho não seja financeiro. Pode ser status, influência, informação, visibilidade, relevância, acesso. Qualquer coisa que alimente o senso de vantagem. Essa é a moeda que realmente vale. E quando você entende isso, algo muda radicalmente. Você para de se posicionar como um peso e começa a se apresentar como uma oportunidade. Esse é o ponto de virada. Pedir ajuda não é mais um ato de vulnerabilidade, é um jogo de oferta. Você não se humilha, você propõe. Você não implora, você negocia. E quando a pessoa percebe que tem algo a ganhar ao te ajudar, ela não só aceita, como muitas vezes toma a iniciativa. Mas atenção, esse jogo não se faz com promessas grandiosas nem com chantagens emocionais. Ele se faz com sutileza, inteligência e leitura de cenário. Às vezes, uma pequena menção ao impacto que a ajuda da pessoa teria já basta. Um simples: se isso funcionar, vou te citar na reunião. Ou, se der certo, quero que o mérito vá para você. Já aciona o sistema de recompensa emocional da pessoa. Ela não está te ajudando só por compaixão. Está alimentando o próprio ego com a ideia de ser importante. E essa sensação de importância vale mais do que qualquer apelo sentimental. E já que estamos falando em importância, deixa eu te lembrar de algo. Se esse conteúdo está te mostrando uma nova forma de enxergar o poder, se está virando alguma chave aí dentro, então mostra isso de forma direta, deixa o seu like aqui agora mesmo e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar criando roteiros cada vez mais estratégicos e profundos e garante que você receba os próximos vídeos com cada nova lei do poder destrinchada no detalhe. E vamos ser honestos, se você chegou até aqui, é porque já entendeu que esse canal não é mais um falando de Maquiavel. É o lugar onde a teoria encontra o sangue frio da prática. Voltando. É importante entender que o que as pessoas mais odeiam é se sentirem manipuladas emocionalmente. Por isso, apelar para a gratidão, para o eu sempre estive aqui por você, para a lembrança de favores passados, normalmente gera o efeito contrário. Em vez de inspirar retribuição, isso ativa um sentimento de cobrança. E ninguém gosta de ser cobrado. Quando você tenta usar vínculos emocionais como moeda, o outro sente que está sendo empurrado, pressionado. O ego resiste, a ajuda vira obrigação,
E se vier, vem com má vontade ou com interesse em te enfraquecer. Agora, quando você reposiciona o pedido e o transforma em uma recompensa potencial para o outro, a dinâmica muda por completo. Você ativa o senso de ganho, de oportunidade, de projeção, e essa sensação ativa outro tipo de desejo, o desejo de se envolver. Porque agora não é mais sobre você conseguir o que precisa, é sobre ele conquistar algo através de você. No próximo tópico, vamos entender como aplicar essa lógica na prática, oferecendo pequenas recompensas que parecem gentileza, mas funcionam como alavancas de obediência. Porque o que move as pessoas não é o que você oferece explicitamente, mas aquilo que elas mesmas imaginam que vão ganhar. A manipulação mais eficiente é aquela que não precisa ser declarada. Ela acontece em silêncio, nas entrelinhas, na atmosfera do que é sugerido e não no que é prometido. Enquanto o jogador imaturo tenta convencer os outros com discursos, apelos e argumentos, o estrategista já entendeu que o que realmente move as pessoas não é o que você fala, mas o que você faz elas acreditarem que vão ganhar. E é aí que nasce o poder da troca silenciosa. A arte de oferecer recompensas sutis, escondidas sob o véu da gentileza, que fazem o outro se sentir valorizado, incluído e necessário, mesmo que ele esteja apenas sendo usado. A maioria das pessoas acha que para conseguir algo dos outros é preciso oferecer muito. Oferecer dinheiro, status, promessas grandes, mas não. A mente humana não responde à quantidade da recompensa. Ela responde à relevância emocional daquilo que ela acha que pode conquistar. E às vezes, tudo o que alguém precisa para se mover é sentir que está ganhando um pouco mais de espaço, mais influência, mais reconhecimento. Um elogio bem colocado. Um pedido de opinião em público. Um agradecimento sutil com impacto social. Isso, quando oferecido com estratégia, tem mais efeito do que qualquer benefício material. Vamos pegar um exemplo simples. Imagine que você precisa do apoio de alguém que tem influência em um grupo específico. Em vez de pedir diretamente ou tentar convencê-lo com 1000 justificativas, você planta uma frase como: "A sua visão é sempre muito respeitada por aqui. Se você me apoiar nessa, tenho certeza que os outros vão seguir." O que você fez? Ofereceu poder simbólico. Você ativou o ego dele. Deu a ele a sensação de que sua participação é indispensável. E isso já é a recompensa. Você não prometeu nada, não negociou nada, mas entregou valor emocional suficiente para que ele se sinta inclinado a agir a seu favor. E quando ele agir, ainda vai sentir que foi ele quem decidiu. Esse é o segredo da manipulação sutil. A recompensa não precisa ser real, apenas precisa parecer possível. E quanto mais personalizada ela for, mais eficaz se torna. Algumas pessoas querem status, outras querem aceitação, outras apenas querem sentir que são úteis. Se você aprende a identificar o que cada pessoa valoriza, você pode acionar esse botão interno com um gesto pequeno. Um convite, uma palavra, um gesto de reconhecimento. E assim, você se torna alguém que consegue o que quer, sem precisar pressionar. E aqui está a beleza da troca silenciosa. Ela parece um favor mútuo. O outro sente que está colaborando contigo, mas em nenhum momento percebe que está se moldando aos seus interesses. Por quê? Porque ele sente que ganhou alguma coisa no processo. E essa sensação é tudo. Porque no momento em que alguém sente que está no lucro, a resistência desaparece. O conflito desaparece. O impulso para recusar ou questionar é substituído por um desejo de manter o fluxo de trocas, mesmo que ele não saiba que está sendo manipulado. Agora, atenção. Essa técnica exige leitura apurada de pessoas. Se você oferecer a recompensa errada para a pessoa errada, ou pior, se parecer forçado ou mecânico, a mágica desaparece.
As pessoas detectam falsidade emocional com mais rapidez do que você imagina. Por isso, o gesto precisa parecer espontâneo, quase natural. Você precisa agir como quem realmente valoriza o outro, mesmo que, por trás da cortina, esteja apenas movendo peças no seu tabuleiro. Mas o efeito, quando bem executado, é devastador. Porque quem se sente recompensado, volta a cooperar, volta a te consultar, volta a se alinhar com você. E aí, você começa a construir algo maior, uma rede de pessoas que te obedecem sem perceber. Cada uma delas acreditando que está te ajudando porque gosta de você ou porque sente que você merece. Quando, na verdade, estão apenas seguindo a trilha de pequenas recompensas emocionais que você plantou com maestria. No próximo tópico, vamos explorar como acionar um dos gatilhos mais poderosos que existem, o ego. Porque quando você deixa de tentar convencer pelo cansaço e começa a ativar o desejo de autoimportância do outro, a manipulação não só se torna mais eficiente, como se torna desejada. Você quer que alguém te ajude? Quer que alguém te apoie, te defenda, te abra portas? Então pare de tentar tocar o coração dessa pessoa e comece a falar diretamente com o ego dela. Porque o que realmente move as pessoas não é a compaixão, é o orgulho, não é o altruísmo, é a necessidade de se sentirem relevantes. E aqui está a virada estratégica. Quando você faz alguém acreditar que sua ajuda será lembrada, reconhecida ou até celebrada, você nem precisa mais pedir. Ela própria vai querer participar, vai querer fazer parte, vai querer dizer: eu estive lá, eu ajudei. Essa é uma das manipulações mais eficazes e menos percebidas que existem. Porque você não está pressionando, nem enganando. Você está acendendo um desejo legítimo dentro da outra pessoa. E isso torna tudo mais natural, mais fluido, mais convincente. Quando alguém sente que pode ser útil de uma forma que valorize sua imagem, ele não só topa o pedido, como muitas vezes entrega mais do que você imaginava, porque ele vê ali uma chance de ser importante. E a vontade de se sentir importante é muito mais forte que a culpa, a empatia ou a dívida moral. Você quer ver um exemplo disso funcionando em todos os níveis da sociedade? Observe como os grandes líderes políticos se comportam com seus apoiadores. Eles raramente pedem favores diretos. Em vez disso, dizem frases como: "Conto com você porque sei o quanto você é respeitado por todos." Ou, "Você é peça-chave nisso. Sem você, esse movimento não anda." O que está sendo dito aqui não é o pedido, é o reforço do ego. É a ativação do desejo de ser relevante. É isso que transforma seguidores em defensores. E você pode usar esse mesmo princípio em qualquer relação humana. No ambiente profissional, por exemplo, em vez de pedir ajuda de forma direta e neutra, experimente algo como: "Quero muito sua opinião nisso, porque seu olhar sempre pega o que ninguém mais vê." O que você está fazendo? Entregando um pequeno troféu simbólico, alimentando o ego de forma elegante. E o efeito disso é que o outro, ao te ajudar, sente que está reforçando a própria identidade. Ele não está fazendo um favor para você. Ele está confirmando para si mesmo o quanto é valioso. E isso é importante demais. A ajuda mais sólida é aquela que reforça quem o outro acredita ser. Porque ela vem carregada de orgulho, não de peso. Vem com brilho nos olhos, não com ressentimento. Quando você aciona esse ponto, o ponto da autoimagem, a pessoa age sem resistência. Porque na verdade você não pediu nada. Ela quis, ela se ofereceu, porque viu nisso uma oportunidade de mostrar algo que já acreditava ter dentro de si. Mas cuidado, essa estratégia exige sutileza absoluta. Se parecer forçada, bajuladora ou exagerada, ela perde o efeito e ainda pode soar
como manipulação vulgar. O segredo está no timing, na precisão e na entrega limpa. Você precisa parecer genuíno. Precisa realmente observar e valorizar algo no outro que, ao ser reforçado, o faça sentir-se único. E quanto mais personalizado for esse reforço, mais poderoso ele será. Frases genéricas não ativam ego, mas frases específicas que mostram que você realmente viu algo único na pessoa transformam o jogo. Além disso, saiba que o ego bem alimentado é leal. Uma vez que alguém sente que você foi uma das poucas pessoas que realmente viu o seu valor, é muito difícil que essa pessoa se volte contra você. Pelo contrário, ela vai te defender em círculos onde você nem está presente. Vai reforçar sua imagem sem que você precise pedir. Porque agora, ajudar você se tornou uma extensão do próprio orgulho dela. E o mais irônico disso tudo é que você pode repetir essa estratégia com várias pessoas ao mesmo tempo, cada uma com seu próprio botão de ego acionado. Uma por ser confiável, outra por ser influente, outra por ser analítica, cada uma se sentindo única, cada uma achando que tem um papel especial na sua história. E o que você criou? Uma rede inteira de apoio, motivada não pela compaixão, mas pela autoimagem. E isso, meu amigo, é uma manipulação que não exige força. Exige inteligência emocional e domínio psicológico. No próximo tópico, vamos levar essa lógica ainda mais fundo. Porque não basta ativar o ego no momento da ajuda. Você precisa garantir que a recompensa emocional, gerada pelo gesto, continue alimentando o vínculo. E para isso, vamos entender como tornar cada favor recebido uma dívida emocional permanente, sem jamais precisar cobrar. Você acha que um favor termina quando é retribuído? Que uma ajuda dada, uma mão estendida, um gesto de apoio encerra ali um ciclo entre duas pessoas? Pois é. Essa é mais uma ilusão que te faz perder poder todos os dias. O verdadeiro estrategista não vê os favores como trocas simples. Ele os vê como sementes de lealdade emocional, cuidadosamente plantadas para criar um solo fértil de dívida não verbalizada. Porque no jogo do poder, o que realmente importa não é o que você recebe, mas o que você faz o outro sentir que ainda te deve. Aqui entra o coração da Lei 13. Quando você consegue o apoio de alguém, apelando para o interesse, você precisa ir além da vitória momentânea. Você precisa transformar aquela ação numa âncora emocional que mantenha a pessoa conectada a você, mesmo quando não há mais nenhum pedido sendo feito. E isso se faz com uma engenharia sutil, uma arquitetura invisível onde o favor nunca é totalmente pago. Ele é sempre lembrado, sempre valorizado, sempre um pouco inacabado. Mas como se faz isso? Primeiro, reconhecendo publicamente o gesto, mas de forma seletiva. Quando alguém te ajuda e você faz questão de valorizar isso diante dos outros, numa reunião, numa conversa estratégica ou até num elogio em voz alta, você transforma um simples apoio em um símbolo social. E com isso, você eleva a autoestima da pessoa ao mesmo tempo em que registra emocionalmente a ação. A mensagem que ela absorve é: eu sou útil para ele. Ele me vê. Ele me valoriza. E isso cria um laço poderoso, porque agora a pessoa não te ajudou apenas, ela construiu algo com você. E aqui está o segredo: quanto mais você mostra gratidão estratégica, mais a pessoa sente que faz parte da sua narrativa. E quanto mais parte da sua história ela se sente, mais difícil será se afastar, te trair ou se opor a você. Porque o favor não é mais um favor, é um elo, é uma participação emocional na sua jornada. E essa sensação de protagonismo discreto é viciante. Ela mantém a pessoa por perto, atenta, disponível, à espera do próximo momento em que poderá brilhar novamente, te ajudando mais uma vez
sem que você precise pedir. Agora, aqui entra a parte mais maquiavélica dessa engenharia. A dívida emocional é mais poderosa quando não é cobrada. Isso mesmo. Se você pedir outra ajuda logo depois, se pressionar, se mostrar ansioso, você quebra o encanto. A pessoa se sente usada e o vínculo emocional se desfaz. Mas se você espera, se mostra autossuficiente, se deixa claro que aquele gesto foi generosamente recebido, mas não exige retribuição, você se torna nobre aos olhos dela. E isso cria um conflito interno. Ela sente que precisa te devolver algo, mesmo que você não tenha pedido. E essa tensão interna, esse desejo de equilibrar a balança sem ser pressionada, é o que te dá controle contínuo sobre ela. Outro ponto sutil é o registro emocional indireto. Quando você menciona semanas depois algo como "aquele seu toque salvou meu projeto, nunca vou esquecer aquilo", você ativa de novo a memória da ajuda. Mas faz isso sem cobrar, sem pedir nada. Apenas plantando mais uma lembrança de valor. Esse tipo de reforço emocional cria raízes, e as raízes criam fidelidade. E a fidelidade, quando não é pedida, é a mais forte que existe. Mas cuidado, esse processo não é sobre manipular pessoas que você despreza. Pelo contrário, ele funciona ainda melhor com aliados sinceros. O ponto aqui é entender que, mesmo nas relações mais genuínas, o que mantém o vínculo vivo é o senso de reciprocidade. E quanto mais elegante for a forma como você faz isso pulsar, mais natural será o seu poder. As pessoas não se sentem forçadas. Sentem que estão contribuindo, construindo, participando. Mas, no fundo, estão sendo conduzidas. E quanto mais vezes elas te ajudarem, mais envolvidas emocionalmente estarão com a sua trajetória. E aqui está a armadilha mais poderosa. Chega um momento em que te abandonar seria o mesmo que abandonar uma parte de si mesmas. Porque elas já investiram demais. Já ofereceram demais. Já te ajudaram em momentos demais. E nesse ponto você não precisa mais pedir nada. Você apenas deixa pistas, sugere, e elas vêm. No próximo tópico, vamos fechar esse roteiro entendendo como aplicar tudo isso com classe. Porque manipular através do interesse é eficaz, mas só se você souber disfarçar. A elegância está em fazer parecer que tudo foi espontâneo, e não que você arquitetou cada movimento. Toda manipulação mal feita tem um preço. E o preço mais alto que você pode pagar nesse jogo é ser desmascarado. Porque nada queima mais rápido sua influência do que ser percebido como alguém que só se aproxima para conseguir algo. Pessoas interesseiras são repelidas, desvalorizadas, desacreditadas, mesmo quando o que oferecem é legítimo. E por isso, a arte da manipulação elegante não está só em mover peças. Está em nunca parecer que você está jogando, e é aqui que muitos erram. Depois de entender como acionar o interesse dos outros, como plantar recompensas emocionais e como manter a dívida afetiva viva, acabam exagerando, forçam demais, repetem padrões, tornam-se previsíveis. E aí, a confiança que demorou semanas ou meses para ser construída se desfaz em segundos. Porque as pessoas não são burras, elas sentem quando estão sendo usadas. E mesmo que não tenham provas, a sensação de estarem sendo manipuladas é o suficiente para que te coloquem na lista dos que não se deve confiar. Por isso, o último e mais sofisticado passo da Lei 13 é manter sua operação invisível. E isso começa por um princípio. A manipulação elegante nunca deve parecer manipulação. Ela deve soar como espontaneidade, como afinidade, como sinergia natural. A pessoa precisa sentir que te ajuda porque quer, porque acredita, porque gosta, não porque foi conduzida. E para isso, você precisa ser um mestre do tom, do timing e da intenção silenciosa. Vamos começar pelo tom.
Nada deve soar como pedido direto ou barganha disfarçada. Frases como "me ajuda com isso e eu te compenso depois" não funcionam. O jogo aqui é sutil. Você planta contextos, ativa egos, reforça contribuições anteriores. Usa palavras como "confio muito no seu olhar nisso". Você sempre faz a diferença quando entra. Sua presença muda o clima. Perceba, você está pedindo, mas sem pedir. Você está entregando o palco enquanto prepara o terreno. E o outro sente que está agindo por vontade própria. Agora o timing. Manipulação elegante não acontece sob pressão. Ela exige paciência. Você não acelera o processo. Você espera o momento em que a outra pessoa esteja emocionalmente inclinada a colaborar. Às vezes, isso acontece depois de um elogio público. Outras vezes, depois que você reconhece uma qualidade que ela valoriza. E outras vezes, apenas porque você soube escutar quando ninguém mais escutava. O segredo é: crie o ambiente antes de fazer qualquer movimento. Porque se você aciona o interesse certo na hora errada, parece oportunismo. Mas se aciona no momento certo, parece destino. E então vem a intenção silenciosa. Você não precisa deixar claro que está oferecendo algo em troca. Nem deve. A manipulação elegante funciona justamente porque o outro preenche os espaços com o próprio desejo. Se você disser "te ajudo com isso" e depois espera o mesmo, você ativou o radar da troca. Mas se você diz "se isso funcionar vai ser mérito seu", o que você está fazendo? Você está dando um prêmio simbólico antecipado, um reconhecimento que parece generoso, mas é isca. E o outro quer o mérito, quer o respeito, quer ser visto, então ele age. Mas tudo isso só funciona se você souber recuar. E essa talvez seja a parte mais contraintuitiva do processo. Saber sair de cena depois de ter plantado a intenção. Deixar que o outro se mova sozinho, sem ser empurrado. Porque quando a ação parte dele, a fidelidade é muito maior. E você preserva a imagem de alguém justo, respeitoso, estratégico, nunca carente, manipulador ou desesperado por apoio. Agora entenda. Ser elegante na manipulação não é apenas uma escolha estética. É uma proteção de longo prazo. Porque pessoas que manipulam mal perdem o direito de manipular de novo. Já aquelas que fazem isso com inteligência emocional e sobriedade constroem reputações duradouras. Reputações que atraem aliados, protegem contra ataques e criam oportunidades onde os outros enxergam barreiras. E no final, tudo isso volta para o mesmo ponto. Você só terá poder verdadeiro quando conseguir mover pessoas sem que elas sintam que estão sendo movidas. Quando fizer alguém trabalhar por você, te promover, te defender ou te servir, e ela achar que fez isso por decisão própria. Quando isso acontecer, você terá ultrapassado a linha entre o manipulador comum e o estrategista invisível. E essa é uma posição que não pode ser comprada. Só pode ser conquistada com tempo, leitura de pessoas e absoluta precisão no uso do interesse alheio como moeda. No próximo vídeo, vamos explorar a Lei 14 das 48 Leis do Poder. Finja-se de amigo, haja como espião. Uma das leis mais perigosas e mais necessárias para quem quer navegar entre círculos de poder sem se comprometer, mas sabendo tudo.